Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos iniciando mais uma live da Escola Bíblica Dominical e na noite deste dia estudaremos a lição de número 13, que tem por título Voltado os olhos para a bendita esperança. Que esta noite seja uma noite de bênção para a tua vida, fique conosco aqui, acompanhe esta live, onde estaremos tratando acerca deste assunto e queremos desde já enviar a nossa saudação ao nosso coordenador, nosso evangelista Israel Leandro, como também ao nosso superintendente das escolas bíblicas dominicais, o nosso evangelista Renato Torres, ao nosso diácono Júnior Freitas, o mesmo que é adjunto aqui da nossa área em Peixinhos, das escolas bíblicas dominicais, a todos os nossos irmãos que são dirigentes, vice-dirigentes, professores, professoras, secretários, todos os que estão envolvidos com a obra da Escola Bíblica Dominical. E nesta noite nós estamos aqui recebendo nossos irmãos para estar ministrando esta aula, tratando acerca desse assunto. Estamos recebendo aqui nosso irmão Williams, Pai do Senhor, irmão Williams. Amém, presbítero. Pai do Senhor, irmão Melquisedeque. Pastor, presbítero Júnior. Muito bem, então nós vamos estar tratando hoje acerca deste assunto que é de tão importância para a Igreja do Senhor. E tivemos um trimestre abençoado, né? Estamos encerrando nesta lição de número 13, mas durante todo esse trimestre nós tivemos lições abençoadas que trouxeram para nós um grande enriquecimento espiritual. Falamos acerca do verdadeiro pentecostalismo, que foi o tema geral da lição do trimestre, e depois tivemos alguns subtemas, como também a pessoa do Espírito Santo, os dons espirituais, a evangelização, e tudo isso trouxe com certeza para nós uma grande edificação espiritual. Mas, como já foi dito, hoje estaremos tratando acerca da lição de número 13, que é a última lição do nosso trimestre, e que tem por título Voltados os olhos para a bendita esperança. Então, desde já, dando início assim também a aula na noite deste dia, irmão Williams, o que é que nós poderíamos entender com essa expressão bendita esperança? Quero primeiramente saudar a todos com a paz do Senhor. Nosso tema abordado hoje é um tema bem interessante, um tema que acredito que é um dos objetivos principais da igreja, e temos como tema o voltados os olhos para a bendita esperança. E quando falamos de esperança, essa bendita esperança, falamos da volta do Senhor Jesus Cristo, da sua vinda e do principal objetivo da igreja, que é aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, dentro dessa lição hoje abordaremos o que é bendita, o que é esperança, e iremos dar continuidade a essa lição. Amém. Irmão Melquisedeque, o que é que a gente pode, assim, de maneira inicial, falar a respeito do tema da lição? Como o nosso professor Williams bem colocou e posicionou, a bendita esperança, né, vem de Macários, que significa bendito, feliz, indicando que o cristão ele é bem-aventurado, e a gente muito sabe que essa expressão bem-aventurado significa feliz ou mais do que feliz. E como o nosso professor Williams ele bem destacou, essa expectativa se retrata, o ressalto da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo a este mundo. O comentário Chambliss no ano de 2002, na sua página 433, ele ressalta com muitos detalhes essa característica. Muito bem, então dentro desse primeiro tópico da lição, que tem por título Breve o Senhor Virá, o autor da lição ele tem a preocupação de trazer aqui ao nosso conhecimento, aos nossos irmãos que irão estudar esta lição, que esse dia, esse grande dia, o dia desse grande evento está próximo, não é? E a gente observa pela palavra de Deus que a vinda de Cristo ela é certa, ela é sem dúvida algo que é relatado dentro da palavra de Deus. Em toda a Bíblia Sagrada nós encontramos referências acerca da vinda de Cristo, e este evento acontecerá logo em breve. Mas o que é que nós podemos analisar a respeito da questão bendita esperança no aspecto de arrebatamento? O
a questão de bendita esperança no aspecto de arrebatamento, a gente vê que, se vocês vão ver na lição, a gente vê que isso daí, para gerar uma esperança, para gerar uma bendita esperança, foi necessário uma promessa, e dentro dessa promessa que o próprio Senhor Jesus ele faz, para que pudesse ser gerada essa esperança que foi prometida naquele período, e até hoje aguardamos essa esperança. E se você for ver a lição, como vamos dar continuidade, a gente vê que esses sinais, os momentos, os sinais já nos mostram que está bem próximo desse grande acontecimento. E essa esperança que nós temos, nós cristãos, não podemos perder, não podemos desanimar dentro desse aspecto, porém, não é, como o nosso presbítero falou, algo fictício, é algo real, é algo que a igreja aguarda até mesmo agora, se Jesus voltar. Então, essa bendita esperança refere-se à segunda vinda de Cristo, não é? Que é a esperança verdadeira da igreja, desde que Jesus foi assunto aos céus. E é interessante que essa expectativa ela vem aumentando, não é? Ao passo de que os dias vão se passando, porque quanto mais os dias vão se passando, mais nós estamos tendo esta certeza e esta convicção de que o Senhor virá. E é necessário a gente ter esta consciência do que a lição ela traz para nós, do que ela nos orienta de estarmos com os nossos olhos voltados para esta bendita esperança. E este tema ele é interessante porque vislumbrando aí o comportamento de muitos crentes nos últimos dias, nós entendemos o porquê deste tema: voltar os olhos para a bendita esperança. E essa expressão voltar os olhos ou voltando os olhos é voltando a atenção, voltando ao foco. E o foco ou o objetivo ou a atenção da igreja deve ser acerca desse dia, que é o dia do arrebatamento, o dia que Cristo virá para arrebatar a sua igreja. E a Bíblia vai dizer que estaremos para sempre com Glória Ele. a Deus. Dentro ainda da expressão esperança, o que é que nós podemos definir por esperança, irmão Melquisedeque? Esse termo, ministro da Casa do Senhor, deriva-se do grego elpis, né? Que significa uma expectativa favorável e confiante, conforme Romanos capítulo de número 8, versículo 24 e o versículo de número 25. E como a nossa lição nos mostra a verdade prática, vai dizer: a nossa esperança é algo vivido e real, não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história, né? A gente sabe que isso não é uma utopia, essa esperança, como a verdade prática da lição nos ressalta, ela é uma verdade vivida pela Santa Igreja do Senhor, e também, como nos mostra o texto áureo da nossa lição, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito em Tito, capítulo de número 2 e o versículo de número 13. Muito bem. Então, o crente ele precisa manter viva essa esperança, essa certeza do cumprimento desta promessa que o Senhor Jesus nos fez, não é? Fez à sua igreja, de que um dia voltaria e que nos levaria para Ele mesmo. E o arrebatamento ele tem esse aspecto no sentido de um dia de surpresa, ou um dia que acontecerá de repente, não é? Este evento a Bíblia não registra quando será, mas dá como certa o acontecimento e o cumprimento deste dia, segundo as Escrituras, não é? Segundo Aleluia. A palavra de Deus. Mas dentro ainda do primeiro tópico, nós vamos ver que a vinda de Cristo também ela é uma promessa de Jesus, não é? No Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 14, versículo 1 ao 3, Jesus, ele tratando com os seus discípulos, naqueles momentos que antecediam a sua crucificação, ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim.
porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lo teria dito. Eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for, voltarei para vós outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então, há uma promessa da parte do Senhor, não é? Que Ele voltará, sem sombra de dúvida, para buscar a sua igreja. E esta é uma promessa que a igreja possui. E o que a gente pode entender, irmão Williams, a respeito dessa promessa? Quais são os aspectos dessa promessa para a vida do crente? A maior expectativa, nós sabemos que do crente, do cristão hoje, é essa vinda do Senhor Jesus. E quando o presbítero falou aqui no capítulo 14 de João, e o versículo de número 1 ao versículo 3, Jesus começa dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Quando o apóstolo escreve aqui, citando as palavras de Jesus, ele estava dizendo: na casa do meu pai, se referia ao céu. Jesus estava dizendo: no céu há muitas moradas, há muitos lugares para muitos cristãos. E a gente observa aqui no versículo 3 que ele diz, no versículo 2, que ele diz assim, que é uma certeza. Aqui Jesus dá uma certeza de uma promessa que é garantida. Se a gente vê na parte A do versículo 2, diz assim, na parte B, se não fosse assim, veja como Jesus fala: eu vou-lo teria dito. Ou seja, Jesus aqui ele garante que ele foi para o Pai, mas voltará um dia para arrebatar a igreja. E quando Jesus ele faz essa promessa, a gente entra dentro do tema dessa lição, porque para se ter esperança é necessário se ter uma promessa. E a partir desse momento que Cristo ele faz essa promessa para os discípulos, ele estava dando uma esperança, uma expectativa que ele iria para o Pai preparar as moradas, mas um dia ele voltará para buscar a sua igreja. Então, é correto a gente entender que esta promessa, ela tem um aspecto de uma promessa consoladora, não é? Isso. Porque ele vai dizer: não se turbe o vosso coração. E essa expressão, não turbar o coração, é não permitir que a aflição venha ao coração, ou a preocupação, não é? Ou a angústia domine o coração, porque a gente entende o contexto daquele momento. Jesus estava prestes a ser preso, né? Prestes a passar pelo julgamento, prestes a ser crucificado, e os discípulos com certeza estavam passando um momento, não é, muito difícil, de tristeza, mas ele traz esta promessa como algo consolador. Se a gente for observar a expressão virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, a promessa consoladora, é como se Jesus tivesse dito assim: olha, não se preocupem não, ainda que vocês enfrentem dores, sofrimentos, ainda que por algum momento vocês se sintam aflitos, mas esta promessa que eu estou fazendo agora trará para a vossa vida um conforto, um consolo, não é? Ela é capaz de trazer alegria à alma, mesmo em meio a um momento difícil de adversidade. Então a gente já observa que esta promessa de Jesus, ela é uma promessa consoladora. Mas outro aspecto desta promessa, irmão Melquisedeque, é que esta promessa também é uma promessa motivadora. Segundo a carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 36 ao versículo de número 37, é interessante aquilo que o autor da carta aos Hebreus ele escreve, e que muitas vezes nós até utilizamos esses versículos de uma maneira equivocada, né? No versículo 36 ele diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. E a gente entende aqui o contexto da carta aos Hebreus, porque mediante a
as perseguições que aqueles irmãos sofriam, não é? As provações que lhe eram impostas. Muitos eram perseguidos, açoitados, eram vituperados, tinham as suas propriedades arrancadas, viviam como peregrinos, mas o autor da carta aos Hebreus, ele diz que a promessa que Jesus fez à igreja, ela é poderosa ao ponto de trazer motivação em meio ao sofrimento. Aí ele vai dizer, porque um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. É certa a sua vinda. Aleluia. É certo o seu retorno. Glória a Deus. O arrebatamento é algo que irá acontecer. É uma promessa de Jesus, não é? Então a gente começa a observar que o estímulo que esta promessa nos traz. O que é que a gente poderia ainda acrescentar a esta promessa como uma promessa motivadora para a nossa vida? No embalo do que o nosso presbítero João Henrique falou, juntamente com o nosso professor Willames, ainda o comentarista Almeida, ele comenta em João 14:1, quando ele fala a expressão não se turbe, ele também traz um retrato em dizer que isso significa agitar e inquietar, né? Jesus estava dizendo para os discípulos não ficarem agitados com essa promessa e também para que os seus discípulos não ficassem inquietos com esta promessa. A segunda epístola universal de Pedro, no capítulo de número 3 e o versículo 9, diante dessa promessa do arrebatamento, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo São Pedro, ele disse, no capítulo 3, versículo 9, que o Senhor, ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Lembrando que esta expressão longânimo vem de paciência, não é? Então, o nosso Senhor, ele é paciente. O Salmos de número 62 e o versículo de número 5, o salmista disse: ó minha alma, espera somente em Deus, aleluia, porque dele vem a minha salvação. Aleluia. Então a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo tem ainda essa esperança que o Senhor a qualquer momento vai raiar nas nuvens dos céus. Aleluia. E ainda dentro desse contexto, dessa promessa de Jesus como uma promessa motivadora, a gente entende que vem de encontro com aquilo que o autor da lição ele propõe, que é trazer os crentes a uma visão eterna, das coisas eternas, das coisas celestiais, das coisas que estão na eternidade em Deus, não é? Porque às vezes os crentes, eles são dominados por pensamentos, sentimentos e desejos simplesmente materiais, mundanos, passageiros e efêmeros, não é? Então, quando a gente observa a expressão do que o autor da carta aos Hebreus ainda vem dizer, no versículo de número 23 do capítulo de número 10, ele diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E aqui, aleluia, a fé ou a esperança, aquilo que se aguarda, aquilo que se deseja, aquilo que se almeja, não está firmado em promessas materiais, terrenas e passageiras, mas ela está com a sua base fundamentada naquilo que Jesus prometeu, aleluia, que é uma vida de paz, de gozo na eternidade, na presença do Pai e na presença do Filho, não é? Aí no versículo de número 25 ainda da carta aos Hebreus, capítulo de número 10, ele vai dizendo assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais que vedes que vai se aproximando aquele dia. Então a visão do autor da carta aos Hebreus é que ele sabia que os irmãos iriam passar por provações, dificuldades, mas que os irmãos uns aos outros deveriam se estimular. Aleluia. Para que tivessem dentro do seu coração firmado o seu foco, o seu objetivo e a sua visão naquilo que estava preparado para eles na eternidade. Alguém às vezes desiste de seguir, não é, de servir a Deus, de seguir a Cristo,
por causa do não cumprimento de uma promessa terrena, mas existe uma promessa mais excelente, mais sublime, não é? Que é a volta do Senhor Jesus e o arrebatamento da igreja e uma vida eterna para sempre com o Senhor na eternidade, não é verdade? Então, a promessa de Jesus, ela tem este aspecto. Ela é uma promessa consoladora, porque ela traz consolo ao nosso coração, que muitas vezes está atribulado, angustiado, mas quando nós olhamos para esta promessa, não é? Toda a perturbação, toda a aflição, ela é desfeita. Quer completar, meu irmão? Diante do que o nosso presbítero ainda falou, o apóstolo São Tiago, na sua Epístola Universal, escrito no capítulo de número 5, versículo de número 7, ele nos dá uma orientação à igreja do Senhor, dizendo: sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã. Então veja que diante da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo deve haver essa esperança. Aqui foi uma orientação do apóstolo São Tiago. Também há uma profecia muito conhecida diante dessa esperança, que se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 40 e o versículo de número 31, quando ele diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então veja que essa esperança de nosso Senhor Jesus Cristo, ela traz consigo para a igreja força. Essa esperança também ela traz renovação para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que também traz o alicerce, faz uma metáfora, usando aqui uma correção, ele diz que não cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, esta promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, como bem aqui frisou o nosso presbítero, ela não fadiga a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E dentro ainda do contexto da vinda de Cristo, o texto que nós já lemos, e também aquilo que está escrito como título do primeiro tópico, breve o Senhor virá, o dia está chegando, não é? Isso. E sempre houve especulações de datas, dia, ano, quando, como, mas na realidade a Bíblia vai dizer, o próprio Senhor Jesus dizendo aos discípulos que ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem o Filho, nem os anjos, a ninguém foi dado esta condição de saber que dia isto irá acontecer, senão o Pai. Não é? Mas é interessante que aí nós já entramos no terceiro subponto do primeiro tópico, que fala que o dia se aproxima. É bem verdade que a gente não tem e não pode especular ou fazer contas ou cálculos e saber quando isto irá acontecer, mas há uma certeza de que irá acontecer, e o Senhor Jesus mesmo deixou claro que existiriam alguns sinais que precederiam ou que aconteceriam e precederiam o dia da sua volta, não é? O dia do arrebatamento e, por que não dizer, a sua segunda vinda. Irmão Williams, o que a gente poderia identificar como sinais de que este dia está se aproximando? Quando lemos esse tópico, nós vemos que, falando desse dia bem próximo, nós vemos que o que o Jesus prometeu, ele não nos deixa com dúvida de uma falsa esperança, e dentro dessa esperança que ele faz essa promessa, o próprio Senhor Jesus, ele diz e deixa sinais dizendo para que nos últimos dias se levantariam falsos profetas, aconteceriam terremotos, maremotos e diversas coisas sobre a terra. E uma das coisas que nos chama bastante atenção é os que estamos vivendo hoje. Hoje estamos vivendo em um momento onde se encontramos pregando a palavra de Deus dentro de uma live como essa, e se encontramos em um período
onde uma pandemia ela tomou conta não só do Brasil, mas de todo o mundo. E dentro dessa enfermidade, dentro dessas lutas, nós vemos um ponto e alguns sinais da volta de Cristo com essas pandemias, com esses acontecimentos e esses sinais que nos mostra hoje, onde podemos estar apenas aqui glorificando a Deus. Mas Jesus, o próprio Deus, ele deixa bem claro que isso apenas seria o princípio das dores. Muito bem. Nosso irmão Melquisedeque. Diante do que nosso irmão Williams estava falando, tem uma expressão muito conhecida aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, e o versículo 44 diz: por isso estáveis apercebidos também, porque o Filho do Homem adivinha a hora que não penseis, né? E no versículo de número 13 do capítulo de número 25 de Mateus, ele vai dizer: vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem ele há de vir. Então, dentro dessa expressão aqui, deste texto narrado, Mateus vai narrar uma parábola muito conhecida como a parábola das 10 virgens. Ele vai dizer que havia 5 loucas e 5 prudentes, né? E as loucas tomaram as suas lâmpadas, mas não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. De modo que no versículo 5 a Bíblia diz que, tardando o esposo, tosquenejaram todas elas e adormeceram. Veja que à meia-noite a Bíblia diz que ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque todas as lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. De modo que a Bíblia vai dizer que quando aquelas 5 loucas, ou a sua Bíblia pode usar a expressão de Nécia, as 5 Nécias saiu para fazer a compra daquele azeite, foi tarde demais, porque quando elas voltaram, a porta da graça tinha se fechado. Então assim os dias que nós estamos vivendo, não sabemos o dia, a hora e nem o momento. Hoje pode ser a última oportunidade, quem sabe, que estamos aqui retratando acerca da preciosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que elas bateram na porta, e a palavra do Senhor vai dizer que elas gritaram dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Então aqui ele usa uma metáfora para que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo fique de atalaia diante dessa preciosa esperança que é o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Dentro do que o autor da lição ele traz ainda dentro desse subponto 3, ele diz que ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que este dia está próximo, ou que este dia se aproxima. Então a gente poderia pontuar aqui Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo de número 11, como um dos sinais de que o Senhor Jesus está voltando, este dia está próximo. Muitos enganadores e muitos enganados. Ele diz que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quando os discípulos questionaram, não é, ao mestre quando seria a sua vinda e como se daria o fim do mundo, então Jesus começou ali a tratar com eles, e no versículo 4 e versículo 5 do Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a Bíblia diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. O próprio apóstolo Pedro, ele retrata, não é, este sinal de que haveria uma proliferação de enganadores, homens enganadores que iriam enganar o povo com falsas verdades e queriam se levantar como líderes espirituais. Ainda na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 1,
é interessante o que o apóstolo Pedro ele vem afirmar. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como vós, entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. E é interessante o versículo 2: E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E o que a gente tem observado é isto, né? Muitos líderes aí têm se levantado e têm arrastado multidões com seus falsos ensinos, com as doutrinas de demônios, conforme o próprio apóstolo Paulo vai escrever a sua carta a Timóteo, na sua segunda carta. E é interessante que o próprio apóstolo Paulo relata que os dias que antecederiam a volta do Senhor seriam dias trabalhosos. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, Paulo vai dizer assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Ainda na segunda carta, no capítulo 4, versículo 3 e 4, Paulo diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira ou comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então este é um sinal, ou um dos sinais que nós podemos identificar que o dia do Senhor está próximo, que o dia do arrebatamento da igreja se aproxima, porque nós vamos ver e observar que a cada dia surgem falsos profetas, falsos líderes, falsos obreiros, falsos pastores, e é interessante que eles têm este poder de persuadir e de arrastar multidões consigo. E é interessante que quanto mais vai aumentando esta incidência, mais perto está a volta Glória a Deus. do Senhor, não é? Outra questão que a gente poderia também pontuar está no versículo 12 do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Mateus. Um outro sinal que o Senhor mostra, capítulo 24, versículo 12, ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, o outro sinal de que o dia do Senhor está próximo é aumento de iniquidade e esfriamento do amor de muitos. O que é que a gente poderia pontuar sobre este sinal, irmão Melquisedeque? É interessante, como o nosso presbítero ressaltou aí, esse versículo 11, né, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Hoje o que a gente mais vê hoje é pessoas que querem profetizar coisas que não vêm do Santo Espírito de Deus, com falsas profecias e massageando o ego da massa para querer ganhar mídia, né, diante das redes sociais, mas que não está complacente às verdades e os princípios bíblicos, né, como a palavra do Senhor ela mesmo nos ensina. E é interessante que diante destes sinais, o escritor escreveu aos Hebreus, capítulo de número 11, e o versículo de número 5, vai dizer que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, diante daquilo que o nosso presbítero ressaltou, aqui no versículo de número 11 do capítulo 24, são muitos falsos profetas enganando a pessoas que não têm um testemunho de vida coerente diante da igreja do Senhor, enganando muitas pessoas. O próprio Senhor Jesus disse que a igreja dele perece por falta de conhecimento, e a gente vai ver aqui um exemplo, né,
diante das Sagradas Escrituras, que foi Enoque, que foi arrebatado aqui, também uma metáfora do arrebatamento da igreja do Senhor, que ele alcançou testemunho de que agradar a Deus. Então, diante deste estudo, que a gente possa estar vigilante às falsas profecias que não estão de acordo com a palavra do Senhor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, um outro sinal, ou este sinal que a gente está observando, não somente na sociedade, não é porque a gente observa quantos crimes cruéis, não é? Quanto pecado, quantas coisas que desagradam a Deus, e parece que quanto mais vai se aproximando o dia do Senhor, a incidência desta iniquidade, parece que a sociedade, a humanidade, ela é tomada por uma iniquidade que parece não ter limites, não ter precedentes. Só que a gente precisa entender também que esta iniquidade, o aumento desta iniquidade, não está somente relacionado à questão do mundo, não somente à questão da humanidade, não somente à questão da sociedade, mas a iniquidade até mesmo dentro do meio cristão. E é por isso que o amor de muitos, ele tem sido diminuído ao ponto de chegar ao esfriamento, por causa da iniquidade que muitas vezes nós vemos até mesmo dentro do nosso meio, e que chega a abalar a fé de alguns, a ponto de que alguns eles vão estacionando na sua caminhada e até o esfriamento total. Então, um dos sinais também a respeito da vinda do Senhor e o arrebatamento da igreja é que haverá um aumento da iniquidade e o esfriamento do amor também. Outro aspecto, ou outro sinal que antecederá a vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja, nós encontramos ainda no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículos de número 36 e 37, que Mateus, através do seu relato, daquilo que o Senhor Jesus declarou, ele fala aqui sobre os dias de Noé. Então, um outro sinal da volta do Senhor, que antecederá a volta do Senhor, é justamente isso, e como foi nos dias de Noé. Versículo 36 diz assim: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia que Noé entrou na arca. E é interessante quando a Bíblia retrata que os dias que antecederão a volta do Senhor serão dias semelhantes aos dias de Noé. E aqui o Senhor coloca algumas práticas, que eram realizadas, que eram cometidas por aqueles homens na época em que Noé estava construindo a arca, mas também anunciando que o Senhor iria tocar a terra, E é interessante que ele vai dizer assim: uma das características daquele povo na época de Noé é que eles comiam e bebiam. Aleluia. Mas o que é que a gente entende por essa expressão comiam e bebiam? O que é que a gente pode definir? Do ponto de vista bíblico, do que a revelação de Deus ela nos traz. Quando lemos esse texto aqui, quando o Senhor ele alerta sobre a sua volta, que seria como nos dias de Noé, nós sabemos que Noé passou tempos construindo aquela arca, e dentro dessa construção que Noé ia pregando a palavra de Deus, anunciando e dizendo que viria o dilúvio, que já estava próximo, mas pessoas comiam, bebiam, se davam-se em casamentos, não estava tão preocupado com aquilo que Noé anunciava. Porque se vemos aqui, voltamos um pouco dos sinais em Mateus capítulo 24, a gente vai ver que 24 e versículo 14 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quando eu voltei nesse versículo aqui, a gente vê que o evangelho também é necessário que seja propagado
e que o mundo escute, o mundo possa estar escutando a palavra de Deus. E hoje temos a tecnologia onde você se encontra aí dentro do seu lar e automaticamente essa mensagem pode estar indo para outro lugar do mundo, tanto nos Estados Unidos como no Japão ou em qualquer lugar do mundo. E esse evangelho ele vem sendo pregado e vem sendo propagado. E isso que aconteceu naquele período, quando Noé ele pregava, anunciava que iria vir o dilúvio, ou seja, que Cristo hoje, como pregamos, está voltando, pregamos que Jesus em breve voltará. E as pessoas não deram tanta atenção a Noé, tanto que só escapou Noé e a sua família. Assim será também a vinda do Filho do Homem, porque quando veio o dilúvio, assim que Noé ele fechou a arca, não tinha mais oportunidade, irmão Melk, de ninguém poder mais entrar na arca. Assim será a vinda do Filho do Homem. Quando acontecer o dia do arrebatamento, não tem mais a oportunidade de você querer naquele momento seguir e ir ao céu. Assim como Noé pregou naquele período, nós pregamos hoje e anunciamos o Evangelho de Cristo. E dentro desse contexto de comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, a gente vai observando três características ali daqueles homens no dia de Noé que se assemelham a comportamentos que nós vamos ver na atualidade. Quando a Bíblia fala que eles comiam e bebiam, geralmente a Bíblia relaciona essa questão do comer e beber às coisas materiais, terrenas, passageiras. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 7, ele diz: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Então, os homens que habitavam a terra na época de Noé eram homens materialistas, estavam apenas preocupados com as coisas daqui. Este é um dos sinais da volta do Senhor. E não tem sido diferente, não é? Muitos têm corrido, têm procurado, só têm se preocupado em adquirir posição e condição financeira, não é, elevada, têm gasto a sua vida e entregado toda a sua vida para poder alcançar riquezas. Mas me lembro da passagem bíblica, quando um certo homem que era rico, não é, e ele disse assim: olha, come, bebe, folga, ó minha alma, ó alma minha, porque tu tens em abundância, os teus celeiros estão abastecidos. E ele ouviu uma voz que dizia assim: louco, aquilo que tu tens preparado, para quem será? Hoje me pedirão a tua alma. E como será agora? Não é? Então, o mundo nesse desenfreamento, nessa corrida frenética por alcançar coisas materiais, também se assemelha à época de Noé. Outra característica é que eles eram indiferentes, porque eles casavam-se e davam-se em casamento. Eram diferentes, para ele tanto faz como tanto fez. É uma característica também da sociedade, da humanidade que nós vivemos hoje. Porque enquanto Noé estava pregando, não é, anunciando o dilúvio, para que eles se convertessem, para que eles se arrependessem, mas ninguém deu ouvido. E é uma característica, é um dos sinais que antecederão a vinda de Cristo. O povo, a humanidade, indiferente quanto à palavra do Senhor. Outra característica também da época de Noé era a violência. E a gente tem visto que não é diferente na nossa atualidade, no contexto em que nós vivemos hoje. Uma sociedade totalmente violenta, não é? E a gente tem visto crimes terríveis, não é? Que a gente, até quando ouve a notícia ou assiste a uma reportagem, a gente fica até mesmo dizendo: Senhor, como é que pode o ser humano ser capaz de cometer tal ato, tal crueldade, praticar tamanha violência?
não é verdade? Então, a gente começa a observar que, mais do que nunca, Aleluia. o dia se aproxima. Glória a Deus. Não é? Você quer acrescentar alguma coisa, meu irmão? Diante do que o nosso presbítero ele ressaltou aqui acerca da violência, o apóstolo São Judas, né, que não tem capítulo, no versículo de número 18 e o versículo de número 19, ele disse: os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. De modo que, trazendo uma das características nos tempos antediluviano, é que o povo, nesse presente século que estamos vivendo, é escarnecedores, né? Que andam segundo as suas ímpias concupiscências, e estes também são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito de Deus, porque aqui o Espírito está com o E maiúsculo. Muito bem. Outra característica, ou outro sinal, melhor dizendo, da vinda do Senhor é aquilo que está descrito em Mateus capítulo 24, versículo de número 8. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. E ele vai dizer no versículo de número 6: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério ou necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. O Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 13, versículo de número 8, ele diz assim: porque se levantará a nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares. Haverá fomes e tribulações. Estas coisas são o princípio de dores. Então, a gente observa o período que nós vivemos: epidemias, pandemias, não é? Fome. E alguém pode até questionar e dizer assim: guerra e rumores de guerra sempre houve, pestes sempre houveram, fome ou fomes sempre houve. Mas por que isto aqui se enquadra como um dos sinais da volta do Senhor? Porque Jesus deixa claro que isto não é o fim, mas é o princípio das dores. E aí a gente, quando vai pesquisar que dores são estas, no original está lá, dores de parto. Então, Jesus usou esta imagem, ou esta parábola, ou este exemplo de dores de parto, porque uma mulher, quando está prestes a dar à luz, ela sente contrações, não é? E as contrações, ela tem intervalos. E quanto mais vai se aproximando o nascimento da criança, mais intensa vai ficando aquela contração, aquela dor de parto, não é? Então, pestes, terremotos, guerras, rumores de guerra, fogo sempre houve na história da humanidade. Mas Jesus está apontando para que, quando isso se tornar cada vez mais comum, quando a incidência dessas coisas forem mais comuns, também é um sinal da volta do Senhor Jesus. Amém? Então, eu acredito que aqui nós conseguimos pontuar e fechar este primeiro tópico. E o segundo tópico vai tratar do seguinte assunto: a necessidade de vigilância. Irmão Melquisedeque, o que é que nós podemos tecer sobre o comentário a respeito desse segundo tópico? Sobre a vigilância. Quando a gente olha para a vigilância, a gente logo lembra também que vigilância está de atalaia, está esperto àquilo que está para acontecer, conforme está escrito no Evangelho de São Mateus também, quando ele ressalta que no capítulo de número 24, versículo 42, o Senhor Jesus ele disse: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto,
se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir, o ladrão vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então veja que Jesus ele usa uma metáfora falando uma parábola acerca de um ladrão, para que aquele que tem a sua casa, que está nos cômodos da sua casa, ele fique atento, né? Porque quando um ladrão ele sai para roubar, ele ou sai de madrugada ou sai de dia, mas o opositor, ou melhor dizendo, a vítima tem que estar pronto, tem que estar de atalaia para que não seja pego desapercebido, né? Por isso que o Senhor Jesus ele disse que vigiaria e não deixaria que a sua casa ela fosse arrombada. Bom, Willis. Amém? Falando um pouco que Melk falou quando nesse versículo de número 42, quando fala de vigilância, o Senhor Jesus ele deixa bem claro sobre a questão de vigiar, de ser vigilante. E a pessoa ser vigilante é uma pessoa que está atento a algo, está preparado, está apto para estar pronto a qualquer coisa que venha acontecer naquele momento. E quando ele diz que é necessário que estejamos vigilantes e que se um pai de família ele soubesse quando um meliante viesse roubar a sua casa, naquele momento ele estaria preparado, estaria pronto para se defender. Ou seja, assim será também na vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que estar preparados, porque a Bíblia fala aqui em Mateus capítulo 24, onde lemos, e o versículo 36, e diz que, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então, não sabemos a que momento será que acontecerá. Então, é necessário que estejamos de atalaia, vigilantes, sempre estando preparados, porque aquele dia não sabemos. Se vamos ver em Apocalipse, capítulo de número 16, versículo 15, Apocalipse, capítulo 16 e o versículo de número 15, vamos ver um texto a qual o Senhor ele fala sobre essa questão de vigilância. Apocalipse capítulo 16 e o versículo de número 15 diz assim o texto da palavra de Deus. 16 e 15. E eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Ou seja, aqui ele fala também o Senhor Jesus que ele virá como um ladrão. Ou seja, ele estava dizendo que virá de repente, porque quando um ladrão ele vem a praticar um ato ou vem arrombar a casa de alguém, muitas vezes a pessoa não espera, não está desapercebido, está despreparado. Mas Jesus ele quando alerta aqui em Apocalipse ele diz: então vigiai, é necessário, porque não sabemos o dia e nem a hora. E observamos também em o próprio Apocalipse capítulo 3, no versículo 3, dizemos ver aqui Apocalipse 3 e 3, o Senhor Jesus diz assim: lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda-o, arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Ou seja, o Senhor ele trata mais uma vez aqui falando sobre a vigilância e também falando sobre o ladrão. Então aqui ele deixa bem claro que é necessário estarmos preparados para qualquer momento. O nosso irmão Melk também já citou dentro do texto, falando sobre aquelas 10 virgens, onde existia 5 loucas e 5 prudentes. Aquelas mulheres, se você for observar, eram 10 e todas elas eram crentes, porque elas possuíam azeites, tinham lamparinas, tinha tudo, todo aspecto. Mas chegou-se um momento que muitas adormeceram, muitas chegaram a pegar no sono. E quando o Senhor Jesus voltou, diz a Bíblia que mais à meia-noite, no capítulo 25, ouviu-se o clamor: aí vem o noivo. E quando se escutou este clamor, as que estavam preparadas subiram para a borda do cordeiro. Então assim, igreja, nós temos que estar preparados a qualquer momento e a qualquer hora,
porque não sabemos o dia e nem a hora que Cristo irá raiar nas nuvens. Então, nós entendemos que a questão da vigilância, ela está diretamente ligada a manter-se alerta, não é? De sentinela, está mantendo-se em constante alerta acerca deste dia, a maneira que devemos permanecer acerca desta promessa que o Senhor tem dado à sua igreja. Então, vigilância, a definição de vigilância é ato ou o efeito de vigiar, permanecer alerta, não é? Andar com precaução para não correr risco, ter cuidado. De acordo com o termo grego, a gente observa que vigilância é cuidar, velar, estar de sentinela, zelo diligente. Quando a gente começa a olhar esta questão da vigilância na vida do crente, a gente vai para o texto do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 35 ao 38, versículo 35 ao 40, que diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não imagineis. Então a vigilância aqui, ela está ligada totalmente ao sentido de estar preparado para este dia, não é? E como é que pode haver esta preparação na vida do crente, irmão Melquisedeque? É como está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo de número 13, e o versículo de número 33, quando o Senhor Jesus diz que devemos vigiar e orar, porque não sabemos quando chegará o tempo. E essa expressão tempo aqui vem de kairos, que significa a ocasião. Então temos que estar pronto para esta ocasião, porque nós não sabemos, quando será este momento. De modo que o apóstolo São Pedro, no capítulo de número 5, versículo 8, ele disse: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, diante dessa vigilância, devemos viver de uma vida de oração, uma vida de busca diante de Deus, porque a qualquer momento o Senhor, Ele nos pegará de surpresa. Muito bem. E até quando o Senhor Jesus ele ensina seus discípulos, ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então a gente entende que vigiar ou estar em estado de vigilância ou viver uma vida vigilante é também manter-se afastado das tentações, das corrupções, do pecado. E por isso que deve haver esta preocupação sobre a vida do crente em viver uma vida de vigilância, porque o próprio texto que nós temos de Lucas, capítulo de número 12, e ele vai dizer que vocês não sabem quando isto vai acontecer.
vocês não têm ciência de quando se dará isto. Então não dá tempo de se organizar, não dá tempo de pedir perdão, não dá tempo de se arrepender, não é? Então a vida do crente, ela deve ser uma vida pautada sobre a vigilância, mas neste sentido do cuidado, do zelo, da preocupação de viver uma vida que agrada ao Senhor, para que não venha a ser pego de surpresa naquele dia, não é? Então, o que é que a gente poderia acrescentar aqui ainda quanto à questão da vigilância? O que podemos falar aqui é como o nosso presbítero e nosso irmão Melk falou, quando se fala-se de vigilância é necessário estar sempre pronto, sempre esperto, porque não podemos deixar de entender que o nosso maior foco, o nosso principal objetivo é o céu. Então, se o nosso objetivo maior é o céu, e se temos a esperança que Cristo voltará a qualquer momento, porém a Bíblia fala que não sabemos o dia e nem a hora, e se não sabemos a hora, não sabemos o momento, não sabemos o ano, não sabemos a semana, então é necessário que temos que se preparar, e dentro dessa preparação se preparamos no jejum, na palavra e na obediência ao Cristo Jesus. Então é necessário que se preparamos para que esse dia, quando vier, nós cristãos não seja pego de surpresa. Muito bem. A lição ainda também, ela vai tratar acerca de dentro dessa questão da exaltação à vigilância, o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 2 a 6, ele diz assim, o apóstolo diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, porque quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que o dia vos surpreenda como um ladrão. Porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então, mais uma recomendação do apóstolo Paulo acerca da vida de vigilância, sobriedade, que é equilíbrio, prudência, cautela, sensatez, equidade, servindo a Deus de maneira que o honre, o agrade, não é? E que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas, e fazendo assim e vivendo desta maneira, então não seremos pegos de surpresa naquele dia, não é? Irmão Melquisedeque, o senhor quer fechar esse tópico? Conforme está escrito ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, e o versículo de número 18, o apóstolo Paulo disse: portanto, consolai-vos uns aos outros com esta esperança. Então, é uma esperança da igreja estarmos vigilantes, porque, como foi ressaltado pelo nosso presbítero João Henrique, pelo professor Willamis, a gente não sabe a que hora há de vir o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Entramos agora, não é, já no terceiro tópico, que fala a respeito de vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira, um Deus que é fiel exige fidelidade do seu povo. E é interessante a gente pontuar aqui, porque eu quero abrir um parênteses, para que a gente pontue uma questão de que o evangelho que muita gente quer viver hoje é um evangelho de um Deus que não exige nada, né? Que a gente pode exigir dele, que a gente quer somente receber da parte dele, mas que não se preocupa em atender os padrões, né, de santidade, os padrões de fidelidade, de compromisso que
o Deus da Bíblia exige. Porque da mesma maneira, como disse o autor aqui, da mesma maneira que Ele é santo, Ele exige de nós santidade. Da mesma maneira que Ele é fiel, Ele exige também de nós uma vida de fidelidade. E como a gente pode definir aqui, irmão Williams, fidelidade, o termo fidelidade? O termo fidelidade, quando se refere em questão bíblica, fala-se de nossa caminhada cristã, onde devemos ser fiel, porém sabemos que diante de todas as práticas, de todos os costumes que vivemos, como o presbítero falou, hoje vemos evangelho de todo jeito, um evangelho a qual não se tem uma expectativa de um dia o Senhor Jesus voltar, e dentro dessa fidelidade que possamos entender aqui é que não podemos hoje subir ao céu, não podemos ouvir nem sequer o toque dessa trombeta para podermos subir, se não tivermos uma prática em ser fiel a Deus, porque a fidelidade a Deus é um dos pontos principais. Porém Deus, Ele nos exige santidade, porém Ele é santo, e para chegar até o céu e para acontecer quando acontecer o grande arrebatamento, o grande dia do Senhor, é necessário sermos fiéis, tá? Numa vida de santidade. Quando vemos na lição aí, a gente vai ver que Deus exige a fidelidade. Nós vamos ver em Lamentações capítulo 3, versículo 23, nós vemos que Deus, Ele se importa com essa fidelidade. Lamentações capítulo de número 3 e o versículo de número 23 diz assim: novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. O Senhor Jesus, ele alerta aqui sobre a fidelidade, porém a fidelidade é um dos principais pontos onde podemos aguardar e esperar a volta do Senhor Jesus, com a verdadeira esperança e com a certeza que se Jesus voltar agora, nós sendo fiel, vivendo em fidelidade, iremos raiar nas nuvens. Amém? Diante dessa fidelidade ainda, o Senhor disse a Moisés no capítulo 23 de Números, versículo de número 19, que Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não o confirmaria. Então veja que diante da preciosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele confirma que o arrebatamento da igreja é uma realidade, é notória nos nossos dias atuais. O apóstolo São Paulo, ele escreveu à igreja a segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, versículo 2 ao versículo de número 4, ele disse: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então, diante dessa expressão paulina, o comentarista Almeida diz que a expressão inefável é indizível, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo de número 9 e o versículo de número 15. Então, dentro daquilo que podemos definir como fidelidade, fidelidade é uma característica daquele que é fiel, daquele que é leal. E esta fidelidade que é citada aqui é uma fidelidade que ela tem a ver com o estilo de vida que eu agora, como crente, preciso adotar para a minha vida, né? Porque ele vai colocar aqui que viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vida de Jesus. Ou seja, eu preciso viver, eu preciso tomar uma postura, eu preciso ter um comportamento digno e de acordo com esta esperança que eu tenho. Então, a gente precisa viver como cidadãos dos céus, regidos pelos padrões celestiais, não é? Vivendo verdades celestiais, desfrutando desta comunhão, mas também tendo a preocupação de ter uma vida que em tudo agrade ao Senhor, para que possamos ser tidos por digno
e poder ouvir naquele dia, né? Vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde antes a fundação do mundo, não é? Então, é uma caminhada que precisamos trilhar aqui, é uma estrada que precisamos percorrer, e a cada dia a gente vai avançando, e a cada dia a gente vai melhorando a nossa conduta, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, e esta conduta, ela precisa ser de acordo com o padrão de Deus. Se há uma esperança dentro de nós de alcançarmos o céu, de sermos arrebatados, de vivermos na eternidade com o Senhor, precisamos, antes disto, nos preocupar de viver uma vida para que possamos ser dignos de desfrutar neste grande dia, não é? Então, ele vem colocar aqui ainda a questão da fidelidade como uma característica do atributo de Deus, como já foi pontuado aqui, Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículo 23, e ele vai trazer também no terceiro subponto que a fidelidade, ela é uma virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistas nas criaturas humanas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs, proveniente do Espírito Santo na vida do crente. E aí ele cita o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, quando fala da característica ou das qualidades do fruto do Espírito, não é? Que a fidelidade, ela é uma característica do fruto do Espírito que é gerado na vida do crente que vive sob o domínio, sob a orientação e sob a condução do Espírito Santo. Então, o crente que ele é conduzido, tem a sua vida conduzida pelo Espírito, ele vive debaixo da vontade do Espírito, obedecendo aquilo que o Espírito Santo quer e orienta ele a fazer e a realizar. Ele vai desenvolver ou ter dentro de si esta característica do fruto do Espírito, que é a fidelidade, e esta fidelidade aqui ela está ligada diretamente a uma vida de compromisso, de firmeza com os padrões de Deus. Por que é necessário a gente atentar isto? Porque os padrões de Deus são inegociáveis. Há pessoas que querem negociar padrões de santidade, não é? Querem trocar por qualquer coisa, ou barganham, ou abandonam os padrões divinos por qualquer motivo. Mas aquele que tem dentro de si essa esperança, e que esperança é essa? É a esperança bendita, não é? Daquele grande dia. Ele não pode se corromper, ele não pode ceder, ele não pode abrir mão dos princípios que regem, não a nossa vida, ou deve reger a nossa vida de comunhão na presença do Senhor. Quer acrescentar alguma coisa, meu irmão? Diante do que o nosso presbítero ele ressaltou, o apóstolo São Paulo ele instruiu ao jovem Timóteo na sua segunda carta, no capítulo de número 2, e o versículo 11 ao 13, ele disse: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Muito bem. É interessante que teologicamente o arrebatamento ele é definido também como uma retirada brusca, inesperada, é um sobrenatural da igreja, né? Como o Senhor Jesus, a gente vai se encontrar com Jesus nos ares. Lembrando também que o arrebatamento ele é uma separação, porque a igreja sairá da terra para se encontrar com o Senhor nos ares. E um exemplo que temos diante da Bíblia Sagrada está em 2 Reis, capítulo de número 2 e o versículo de número 11, que vai dizer: e sucedeu que indo eles andando, falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Elias subiu ao céu no redemoinho. Então veja que no arrebatamento haverá uma separação, né? Por isso devemos estar preparados diante do Senhor. Aqui fala
do relato em que Eliseu, sucessor de Elias, estava com ele antes de ser tomado, antes de ser arrebatado, e aqui houve uma separação. Então, aqueles que não estiverem prontos, aqueles que não estiverem vivendo uma vida de oração, uma vida contínua, uma vida de fidelidade diante do Senhor, sofrendo o verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não vai ser arrebatado naquele grande dia. De modo que o apóstolo Paulo ele diz a Timóteo: se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Muito bem. Então, fechamos aqui esse terceiro tópico. E nosso irmão William quer fazer as suas considerações finais. Quando estudamos a lição é bastante rica, e nosso presbítero, nosso irmão Mel, que estava comentando aqui sobre a questão dessa lição, e bem sabemos que a volta de Cristo ela está bem próxima, a volta de Cristo ela é real, e não há tempo de brincar, não há tempo de duvidar. É tempo de nos se preparar, porque as portas estão aí. Cristo está às portas para bater. Vamos ler um versículo para a gente concluir, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 15 e versículo de número 52. Vamos fazer um resumo dessa... Capítulo de número 15, versículo 52. Diz assim a palavra do Senhor: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, não tem tempo. O arrebatamento da igreja está prestes a acontecer. Estamos vivendo nos últimos momentos, e a volta do Senhor Jesus, como já foi citada dentro da lição, ninguém sabe o dia e nem a hora. Sabemos apenas que será num piscar de olhos. Um piscar de olhos é frações de segundos. Então, é tempo de juntar os pés, de se preparar, porque hoje você pode estar escutando essa live, e essa live não pode nem sequer terminar aqui. Porque se o Senhor Jesus voltar agora, nós iremos subir para a glória. E naquele dia, como é que será aquele dia do arrebatamento? A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 24 também, ele fala sobre algumas referências que muitos vão estar trabalhando, outros subirão, outros ficarão, muitos que estão como pilotos, os carros se chocarão, pessoas que trabalham vão se surpreender por aquele dia do arrebatamento de Cristo. Muitos vão ficar confusos, mas aqueles que estão desviados poderão explicar o que foi que aconteceu. Então vamos se preparar, vamos estar atentos, porque o arrebatamento é real. Jesus está batendo a porta, então é necessário estarmos vigilantes, se preparando, porque o dia do Senhor está bem próximo. Amém? Nosso irmão Melquisedeque, deixe suas considerações finais. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade feliz que Ele nos concede de estarmos aqui tratando esta última lição desse primeiro trimestre. Foi uma bênção, foi um canal de muita edificação para a nossa alma, mas mediante aquilo que o nosso presbítero ele ressaltou, o nosso professor Williams, ele ressaltou, eu também quero finalizar aqui com um versículo da palavra de Deus, tratando acerca do arrebatamento, e também te dizer que há uma grande novidade para mim e para a sua vida, que se encontra na primeira carta de Paulo escrita aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante. Ele vai dizer: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Versículo 55,
o escritor vai dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Então, quando Paulo ele retrata aqui acerca, na verdade vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ele está querendo dizer que nem todos morreremos, porque o arrebatamento ele vai acontecer a qualquer momento, e aqueles que morreram em Cristo, eles estão aguardando esta bem-aventurada esperança que vai acontecer a qualquer momento. De modo que ele trouxe aqui a igreja de Corinto, dizendo no momento, num abrir e fechar de olhos, veja que o arrebatamento vai ser um rapto, vai ser algo muito ligeiro, vai ser rápido, não vai dar tempo, como o nosso presbítero ressaltou no princípio da nossa lição, de pedir perdão, de correr, de se espernear, não irá dar tempo, porque vai ser muito rápido. E como a gente estava comentando ontem aqui, eu, nosso presbítero, nosso professor Williams, né, não vai dar tempo de alguém se espernear, né, vai ser um corre-corre, vai ser um chora-chora, vai ser tempos de tribulação. Hoje a gente está vivendo um caos de modo universal na terra, mas através desta última lição, o Senhor Jesus, Ele nos exorta, nos orienta através do Santo Espírito a estarmos prontos para este grande dia, para entrarmos para o reino da incorruptibilidade e para o reino da imortalidade. E eu quero aqui deixar a minha gratidão ao Senhor por esta oportunidade de estar cooperando com o nosso presbítero João Henrique, com o nosso professor Williams, com o nosso coordenador também, o evangelista Israel Leandro, e também eu deixo a minha saudação para o nosso pastor presidente, pastor Roberto. Agradeço a oportunidade. Amém. Então, concluímos a lição da seguinte maneira: viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos reafirmaram esta promessa: esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Então, meus irmãos, encerramos aqui esta 13ª lição e, consequentemente, esse trimestre que foi um trimestre de bênção para as nossas vidas. Aprendemos muito, não é, com o Senhor através do Espírito Santo, e nós queremos também externar a nossa gratidão a Deus, também agradecer ao nosso coordenador, nosso evangelista Israel Leandro, pela confiança, né, que tem nos dado para realizar este trabalho, compreendendo a necessidade diante desses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, mas que a palavra de Deus ela precisa ser ensinada, a palavra de Deus precisa ser pregada, e o nosso pastor tem sido um incentivador desta obra, porque através dessas lives que fazemos, a palavra de Deus ela vai sendo propagada aos nossos irmãos, de maneira que todos nós somos alcançados por ela, e por meio dela também nós crescemos e desenvolvemos espiritualmente. Então eu quero agradecer aos nossos irmãos que colaboraram com este trabalho, né? Nosso irmão Williams, que é professor aqui e também vice-dirigente da nossa escola bíblica dominical na nossa igreja Apolo, aqui em Peixinhos 1, e nosso irmão Melquisedeque, que é professor ali na nossa escola dominical da congregação de Jardim Brasil 2. Queremos assim estar orando a Deus, agradecendo ao Senhor por este trabalho que foi realizado, mas antes de mais nada, eu quero também apresentar a nova lição que se dará no próximo trimestre, já a partir de domingo que vem: dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Então, aos nossos irmãos que estão assíduos na escola dominical, mesmo que seja de maneira virtual, não é? Através das lives, você possa adquirir o seu exemplar desta lição do próximo trimestre, aonde com certeza também será de grande edificação para as nossas vidas espirituais. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, Pai de Jesus,
Obrigado, Senhor, nesta noite, pelos momentos em que passamos em Tua presença, ó Deus, e desfrutamos desta aula maravilhosa. Te agradecemos, ó Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo, que é o nosso professor, o nosso orientador, e que nos faz, Senhor, colocar em nossos corações todas as palavras que são anunciadas e ensinadas. Obrigado, Jesus, pela vida dos Teus servos que cooperaram com este trabalho, com esta live. Eu te agradeço, Senhor, pela vida do nosso pastor presidente, nosso pastor Roberto José dos Santos, o nosso superintendente das escolas bíblicas dominicais, nosso evangelista Renato Torres, também o nosso coordenador, nosso evangelista Israel Leandro, os teus filhos que fazem a obra ó Deus eterno, na escola bíblica dominical, a todos os dirigentes, vice-dirigentes, professores, todos aqueles que estão envolvidos com a tua obra, a obra, Senhor, da pregação da tua palavra e do ensino da mesma. Estenda as tuas mãos de bondade e de misericórdia sobre a vida deles nesse momento, e que possamos estar assim, Senhor, unidos, fazendo a tua obra e anunciando a tua palavra em todo o tempo. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço no nome poderoso de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Deus abençoe aos nossos irmãos no nome de Jesus.